5.000 anos atrás, onde hoje é a fronteira entre a Itália e a Áustria, nos Alpes de Venoste, um homem caminhava em passos rápidos. Seus dias anteriores deram errado. A prova disso é um corte em sua mão, não acidental, e que ainda não estava cicatrizado. Ele se envolveu em uma luta e andava pela paisagem fria com pressa, como se o problema ainda não tivesse acabado. Ötzi carregava consigo alguns suprimentos. Talvez estivesse ali a trabalho, então quem sabe ele já não estava acostumado com viagens como essa. Embora o terreno ficasse cada vez mais íngreme e desafiador conforme ele avançava, e as pedras soltas também não facilitavam em nada, provavelmente era um percurso que ele já estava habituado. O clima era implacável, e Ötzi também. O homem só parava para comer e recuperar o seu fôlego. E quando chegou em uma grande elevação, notou que o silêncio não era o mesmo de sempre. Não havia nenhum som de animais, a brisa soava diferente. Mas ele decidiu continuar mesmo assim, talvez porque aquela era a única escolha possível. Sua hesitação não durava muito. Quem sabe se ele se obrigasse a seguir? Porque o ataque que ele sofreu nos dias anteriores deixou feridas e mexeu com a sua mente. E ele sabia que a possibilidade de uma segunda emboscada não era remota. E ele estava certo. No entanto, não teve tempo para reagir. Uma flecha certeira, vinda de trás, perfurou de maneira fatal logo abaixo do seu ombro esquerdo. Pobre Ötzi caiu no chão imediatamente e perdeu as suas forças antes que pudesse sequer se virar para confirmar aquilo que ele já sabia. Estava sendo seguido. A sua visão foi ficando turva e o som ao redor diminuindo cada vez mais. Eram esses poucos minutos que lhe restavam que estavam separando sua história em vida para sua história pós-morte. O Ötzi viveu como um artesão, um viajante, caçador, alguém comum. Mas milhares de anos depois ficaria conhecido como a múmia mais bem preservada de todos os tempos. E esse é o motivo da gente saber tudo isso que eu acabei de contar pra vocês. Mas o que persiste entre a sua história em vida para a história pós-morte é o mistério do seu assassinato. Oiê, seja bem-vindo ao Universo em Cores. Eu sou a Júlia e hoje eu trouxe um vídeo um pouquinho diferente. Esse é um episódio especial que acaba misturando arqueologia com assassinato. E também dá pra perceber por aqui que o ambiente tá um pouquinho diferente. Se você me acompanha nos rios, então você já conhece um pouco. É meu quarto. O Ötzi é a múmia mais estudada de todos os tempos, então ela acaba superando até múmias consideradas famosas, que nem a do Tutankhamon. Não tô dizendo que os profissionais que estavam estudando o Tutankhamon não se esforçaram, mas a questão é que o Ötzi estava muito melhor preservado, então ele possibilitou melhores exames e pesquisas em cima dele. E justamente esses estudos mais precisos, eles conseguiram dar detalhes muito grandes pra gente e inimagináveis de como era a vida de um viajante de 5.000 anos atrás. Então não se esquece de se inscrever aqui no canal e também de me acompanhar nas redes sociais. Lá eu posto um pouco mais do meu dia a dia, dos meus gatinhos, e a gente tem uma troca maior, porque eu consigo interagir mais com vocês. Ah, e não deixe de assistir também o meu último vídeo, que era como era viver 20.000 anos atrás e as pegadas de White Sands. Dito isso, vamos conhecer a grande pesquisa por trás do Ötzi, o Homem de Gelo, e conhecer detalhes da sua vida que por 5.000 anos permaneceram congelados no tempo. Em setembro de 1991, um casal de alpinistas encontrou um corpo parcialmente enterrado por neve e gelo em uma passagem alta dos Alpes. Isso fica lá na fronteira da Itália e da Áustria. Curiosamente, não era um desaparecido recente que daí eles acharam de primeira vista. O achado, na verdade, era uma múmia natural da Idade do Cobre, preservada pelo gelo, com suas vestimentas, ferramentas e ferimentos. Algo que nos permitiu reconstruir horas, dias e décadas da sua vida. O caso foi levado para o Museu de Arqueologia do Tirol do Sul, em Bolzano. E a partir daí, a cena começou a ser tratada como um dossiê forense em aberto. O corpo foi colocado em uma câmara fria, e só pode ser visto por uma janela de vidro grosso. Apenas os médicos específicos escolhidos a dedo para o caso podiam ter acesso ao corpo em raras ocasiões. E todo esse cuidado foi importante para manter o tecido estável e permitir que novos exames possam ser feitos de tempos em tempos. A peça ganhou o status de a múmia mais famosa da Europa e também o sujeito mais estudado do mundo. Conheça o Ötzi, o Homem de Gelo.
O Woodsy estava muito bem equipado para a montanha, com conjuntos de pele costurados de ovinos e caprinos da região, perneiras e casacos pesados, sapatos estofados com capim silvestre para isolamento e amarrações de couro de auroch, que é um bovino selvagem que já é extinto, e um chapéu feito de pele de urso marrom. Ele estava levando junto dele também uma aljava, que é algo parecido com uma espécie de bolsa. Dentro dela tinham hastes de flechas, 2 já armadas, uma adaga de sílex com um afiador, e recipientes de casca de bétula para transportar brasas e reacender o fogo. E no seu cinto tinha um machado de cobre, com pureza próxima de 99,7%, preso a cabo de teixo. A presença de uma lâmina metálica funcional nessa data desloca um pouco a linha do tempo da metalurgia alpina e nos indica também uma rede de trocas e especialização técnica. E isso nos mostra que mesmo naquela época, não era improviso, era um registro de mobilidade, investimento em material e de práticas também. Agora vamos analisar um pouco mais a fundo a parte biológica do negócio. Com o radiocarbono, a gente descobre que o Woodsy estava vivo entre 3.350 e 3.110 a.C. E também deu para descobrir que ele faleceu com uns 46 anos, o que já era um senhorzinho para a época. E outra coisa curiosa é que a estatura dele é considerada baixa para os padrões de hoje. Ele tinha em volta de 1,57, 1,60. Deu até para descobrir que ele era intolerante à lactose. Pode parecer meio estranho, mas o pesquisador responsável pelos estudos, Albert Zink, explica que lá atrás, antes da domesticação dos animais leiteiros, o ser humano ele só tomava mesmo leite quando era criança. E por conta disso, na verdade, a maioria das pessoas era intolerante à proteína do leite. E um fato curioso, o Woodsy ele tinha o seu 12º par de costelas ausente. Ele não tinha elas. Isso por conta de uma anomalia congênita rara. Perceberam também que ele tinha um certo desgaste em seus ombros, quadris, joelhos e coluna. E nesses mesmos lugares, o Woodsy tinha 61 tatuagens. Esses desenhos eram microcortes preenchidos com restos de carvão. Deve ter doído um pouco para fazer. E esses desenhos eram vários riscos, flechas e sinal de mais, que eram espalhados por esses pontos específicos. E esses desenhos dele estavam justamente em pontos do corpo em que ele tinha doenças ou ferimentos. Por exemplo, ele tinha artrite na região lombar, que é justamente a dor pelo desgaste. E lá ele tinha algumas tatuagens nesse mesmo lugar. E assim, a mesma coisa no seu joelho direito, em que ele tinha artrite. E atrás do joelho dele também, vários risquinhos de tatuagens iguais a essas outras regiões que ele tinha dor. Essas tatuagens muito provavelmente foram feitas como forma de um tratamento terapêutico para a dor crônica que ele sentia. Então elas estavam muito mais próximas de uma intervenção funcional do que um enfeite. A tatuagem em si ela é praticada há uma grande parte da história da humanidade, até entre cerca de 16 e 18 mil anos atrás. Durante esse período, as pessoas eram tatuadas por vários motivos diferentes, e isso variava conforme a sua cultura e região em que ela vivia. A tatuagem feita para alívio de dores é uma prática muito comum em várias culturas, como na Índia, no Sudeste Asiático, na América do Norte e no Ártico Americano. Mas agora, voltando para o Woodsy, os especialistas descobriram que ele sofria de doença de Lyme, parasitas intestinais e que ele tinha sulcos horizontais em suas unhas, o que pode nos indicar que ele passou por alguns episódios de privação física, muito provavelmente por conta de uma desnutrição, em alguns meses antes da sua morte. Além também de ter uma predisposição genética para arteriosclerose, que é um termo genérico para o endurecimento e espessamento das paredes das artérias, que podem levar a problemas de fluxo sanguíneo. Então ele era muito propenso, na verdade, a ter uma doença cardíaca e um AVC, tornando esse o caso mais antigo conhecido de uma doença cardíaca no mundo. Mas agora vamos então adentrar um pouco mais na genética, e não faz muito tempo que a gente teve a última atualização sobre isso. Em 2023, um genoma de alta cobertura revisou a aparência popular e a filiação populacional do Woodsy. O genoma é um conjunto de todas as informações que são passadas de pais para filhos que estão dentro do DNA. É uma molécula que fica dentro das células e é única em cada pessoa. E é justamente isso que determina nossas características pessoais, que nem a cor dos olhos, cor dos cabelos. Os indícios são que ele tem a pele, cabelos e olhos escuros e que provavelmente é calvo. Com base no seu DNA, ele faz parte da migração de agricultores neolíticos, que passaram pela Anatólia, que é a atual Turquia, entre 8 e 6 mil anos atrás.
e substituíram os caçadores e coletores europeus do Paleolítico. E a camada mais profunda pra gente adentrar agora é a cronologia da sua morte, que é uma das coisas que deixa essa múmia tão peculiar. Por conta de um corte que foi encontrado na mão direita do Ötzi, entre o seu polegar e o seu indicador, bem no meio, a gente consegue saber que na verdade ele tinha sido atacado poucos dias antes, e ele foi esfaqueado. Ou quase. Esse é um ferimento que ele é muito comum no se defender, então ele tentou segurar a faca que o estava atacando. A ferida dele da mão ainda estava cicatrizando, quando ele foi atacado por uma flecha vinda de suas costas, que atingiu uma artéria principal que fica logo embaixo do ombro esquerdo. Ele pode até ter tido tempo de se sentar e tentar pegar uma flecha na sua bolsa. Isso a gente sabe porque uma das hastes de flechas dele estava quebrada, às vezes no desespero de pegar rápido, sabe? Mas é muito improvável que ele tenha conseguido se levantar ou fazer qualquer coisa, porque como atingiu uma artéria, ele morreu em poucos minutos. O Ötzi também tinha uma hemorragia cerebral bem substancial, mas a gente não tem muita certeza do que causou ela. Alguém terminou de matar ele com um golpe na cabeça? Quando ele foi atingido pela flecha, será que ele caiu e acabou batendo a sua cabeça? A gente não tem evidência suficiente para explicar esse ferimento em si, só que realmente ele morreu por conta da flechada. Agora vamos voltar mais um pouquinho e voltar a analisar a múmia, mais precisamente a alimentação. Analisando o pólen e as folhas que ele estava carregando consigo, a gente consegue descobrir que na verdade ele faleceu ali no começo do verão. E para poder investigar um pouco mais de como funcionava a vida e a rotina do Ötzi, foi investigado tudo o que tinha dentro do estômago dele, que também foi conservado. E dentro do estômago dele encontraram carne e gordura de ibex e cervo, demonstrando que ele caçava para sobreviver, e trigo einkorn, que comumente vinha apenas de plantações, o que acaba nos passando uma mensagem meio confusa. O Ötzi era um nômade, ele caçava apenas para sobreviver nas suas viagens, ele morava em um lugar fixo? E o conteúdo no estômago dele, como ele faleceu com tudo isso ainda por ali, a gente descobre que ele fez uma pausa pouco antes de ser emboscado, para poder se alimentar. Mas como que ele virou uma múmia? As múmias, elas podem ser criadas tanto naturalmente quanto artificialmente. As múmias que são criadas artificialmente, que nem as do Egito Antigo, elas passavam por um processo que bloqueava o processo de decomposição natural do corpo. Então, para você fazer uma múmia artificial, tem que começar logo depois do falecimento. Esse processo de mumificação demorava mais ou menos uns 70 dias e era realizado por sacerdotes especiais que trabalhavam como embalsamadores. A mumificação tinha 3 etapas. E a primeira parte do processo era justamente tirar os órgãos internos que tinham a deterioração mais rápida. Segundo estudos, os sacerdotes deixavam só o coração no lugar dele, porque acreditavam que era o centro do ser e inteligência de uma pessoa. E na crença egípcia, também acreditavam que o coração era muito importante para o julgamento final do espírito. Depois da retirada desses órgãos internos, o corpo era coberto com natrão, que é uma mistura natural de sais de sódio, que resseca o corpo, mas ainda deixa ele com uma aparência reconhecível. E então, o corpo era envolvido em linho, e depois de algumas camadas, revestiam o corpo com resina morna, fixando esses panos. Durante essa parte do processo, os embalsamadores também colocavam amuletos entre as camadas de linho, com o objetivo de proteger os mortos. E esse foi o caso da múmia mais conhecida de todas, que é a do faraó egípcio Tutankhamon. Em 1922, os egiptólogos ingleses Howard Carter e Lord Carnarvon encontraram a tumba de Tutankhamon no Vale dos Reis, no Egito. O seu mausoléu estava praticamente intacto e ele morreu por volta de 1323 a.C., com apenas 18 anos. No seu processo de mumificação, ele foi embalsamado e coberto por um líquido preto que era muito parecido com resina, que preservou a sua pele. Mas e as múmias naturais que nem o Ötzi? Nesses casos, o próprio ambiente em que o cadáver se encontra preserva o corpo dele. Ele é um ótimo exemplo de como o gelo consegue preservar o corpo. Outro exemplo também são as múmias que se encontram até hoje lá no Monte Everest. Mas o Ötzi, além de uma múmia natural, é considerado também uma múmia úmida, porque ainda tem água nos seus tecidos, o que o torna até mais difícil de ser preservado, na verdade. Então, no caso dele, também foi considerado sorte. Mas o corpo dele só ficou realmente preservado desse tanto porque ele foi encontrado em uma espécie de trincheira que estava protegida por rochas ao redor. Essa trincheira acabou se preenchendo com 3 metros de neve e gelo, impedindo que o Ötzi fosse arrastado pela correnteza de ventos ao seu redor. Tá, agora a gente meio que analisou ele por completo, mas
onde que ele tá agora. A múmia original, ela fica numa câmara frigorífica personalizada para ele, que fica numa temperatura constante de menos 30 graus Celsius. 4 ou 5 vezes por ano, seus restos são borrifados com água esterilizada para criar um exoesqueleto protetor e gelado, que o transforma em uma múmia úmida, mesmo estando em um ambiente agora artificial. Mas para a exposição didática, foi feita uma réplica exata do Ötzi. Isso foi possível a partir de tomografias, com impressão 3D e o acabamento manual. O responsável pela criação do irmão gêmeo do Ötzi foi o paleoartista Gary Stepp, que liderou a execução dessas peças. Um projeto documentado em 2016 e desenvolvido com centros como o DNA Learning Center. A solução resolve 2 problemas: a preservação do espécime e um Ötzi que possa ser visto e fotografado também em um ambiente normal. O Ötzi é uma pessoa real do período de cobre alpino, com a sua rotina, ferramentas e trejeitos que podem ser recuperáveis hoje. E o caso dele ainda não foi encerrado, ele continua em aberto conforme a gente pode ir descobrindo cada vez mais coisas com novas pesquisas, novo maquinário. E apesar da parte deslumbrante que foi a ciência forense, com as descobertas arqueológicas e as hipóteses sobre a vida do Ötzi, a sua morte permanece um mistério. Tão intrigante como casos famosos do mundo criminal, como o Jack Estripador ou o Zodíaco. Claro, o caso do Ötzi é muito diferente, ele não é tão sangrento e também é muito mais antigo. Mas de forma surpreendente, o assassinato do Ötzi, que aconteceu mais de 5.000 anos atrás, consegue ter mais informações e detalhes do que muitos casos de crimes modernos. Uma prova final da importância do método científico e de um trabalho bem feito. Espero que você tenha gostado do vídeo, não esquece de comentar o que você achou e curtir também. Essa daqui é a Nox e a gente se vê no próximo vídeo.